Boa noite, meu nome é Ricardo, sou aluno do curso de Teologia aqui na Faculdade da Unicesumar. Meu RA é de número 19364275. Estamos aí na disciplina de Pregações e Práticas Ministeriais com o professor Rafael de Paula e nos foi proposta então a atividade MAPA, está ministrando um sermão expositivo acerca de Mateus capítulo 12, versículo 1 a seguir, e eu quero ler com você o texto que diz assim: Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dias de sábado. Mas Jesus lhe disse: Não lestes o que Davi fez quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da preposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violavam o sábado e ficavam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, não teríeis condenado o inocente, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Muito bem, então esse texto fala sobre o seu título, Jesus é o Senhor do sábado. E aí eu quero trazer um tema proposto aqui para o nosso sermão, que é mais que uma vida religiosa. Muito bem, nós vamos encontrar aqui, logo de cara, na introdução desse texto, entendendo que Jesus Cristo, o que de fato ele quer para as nossas vidas. O que de fato Jesus ele quer para a vida do ser humano. Trataremos então nessa mensagem sobre essa realidade de que Jesus ele quer para a vida do ser humano uma vida transformada, uma mudança radical que não se detém em mera religiosidade. Não, mas nem mesmo em costumes ou ensinamentos desconexos de uma vida prática do Evangelho. É essa a realidade que Jesus nos apresenta aqui. É essa verdade que ele quer trazer sobre a minha e a sua vida. Assim como uma libertação, uma transformação verdadeira e genuína. Apenas costumes e dogmas religiosos não são suficientes para transformar a vida do ser humano, a história da humanidade. Em contrapartida, nós percebemos que muitas vezes isso paralisa ou limita a vida do homem quando este está bloqueado por tantos sistemas, tantos dogmas humanos. E o que de fato Jesus quer que a gente se encontre com a sua doutrina e essa doutrina gere em nós uma vida abundante. Então é sobre essa mensagem que nós vamos falar daqui para frente e que você possa estar absorvendo e recebendo essa palavra de Deus para o seu coração. O ponto de número 1 que nós vamos tratar aqui fala sobre religiosidade e hipocrisia. Nos versículos 1 e 2 encontramos os discípulos passando com Jesus por uma plantação, colhendo ali algumas espigas. E por conta de que os discípulos estavam com fome, vinham de uma longa caminhada, de uma longa jornada, e ali eles estão pegando algumas espigas, comendo. Porque, afinal de contas, havia também uma lei que permitia aos pobres e aos que estivessem com fome que pegassem ali as espigas que caíssem no período da colheita, ali, no período daquela retirada, as que caíssem ao chão eles pudessem pegar e comer. Então, de fato, não era essa a preocupação dos fariseus, não era essa. A censura dos fariseus foi o porquê eles estavam trabalhando. Eles quiseram impor essa realidade sobre a vida dos discípulos de Jesus, dizendo que esses estavam ali trabalhando, assim eles estariam quebrando a lei. Que o sábado, então, precisava ser guardado e tudo mais, naquele período, naquele tempo, naquele momento. Era essa a mensagem que os fariseus carregavam consigo.
Então, em resposta a isso, Jesus traz à memória deles um texto que está em 1 Samuel capítulo 21, do versículo 1 ao 9, quando Davi, nós lemos aqui em Mateus 12 agora, quando Davi comeu do pão da proposição, que era algo permitido apenas para os sacerdotes ali. Ora, Jesus ele veio aqui então defender ou aprovar o pecado de Davi? Não. Não é essa a realidade que Jesus vem fazer aqui. Pelo contrário. Pelo contrário, Jesus vem mostrar para os fariseus a hipocrisia que eles estavam trazendo e oferecendo sobre a vida do povo. Eles, de alguma forma, queriam mostrar, os fariseus, para Jesus, que aquilo que os seus discípulos viviam era um engano, era uma mentira, era um peso. Mas Jesus deixa claro para aqueles homens que eles estavam distorcendo a lei para acusá-los de pecado. Julgavam para condenar, quando deveriam ter demonstrado justiça e misericórdia. O livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 1, nos diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgais, serás julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Ou seja, eles quebravam o princípio para querer condenar os discípulos de Jesus de algo que eles não estavam fazendo. O que eles queriam de fato fazer era fazer de Cristo um mercenário, um profeta sem um destino, sem um propósito, sem um sentido, uma mensagem sem significância na vida das pessoas. Eles queriam fazer com que a mensagem de Jesus fosse descreditada pelo povo, por todos aqueles que o seguiam. Era essa a realidade que os fariseus queriam trazer. Nós encontramos isso. O que eles viviam de fato era apenas uma religiosidade e não uma verdade em Cristo Jesus. O segundo ponto da mensagem fala sobre religiosidade e uma vida cristã. Uma vida religiosa não significa uma vida com Cristo. Podemos olhar ao nosso redor e ver muitas pessoas falando de religião. Você pode olhar talvez para as pessoas que estão à sua volta, um vizinho, um parente, um amigo, um familiar. Quantas pessoas nós escutamos falando de religião, pregando sobre religião, ensinando religião, debatendo até mesmo sobre religião, ou tendo até mesmo a aparência de uma pessoa religiosa, uma pessoa piedosa. Mas o fato é que na vida prática nada se vê além da aparência, além do estereótipo, além de uma imagem, além de uma ideia. Então, nós vemos ainda fariseus nesses dias. Pessoas que vivem um evangelho de aparência, um evangelho exterior, um evangelho que não traz transformação. Pessoas que aparentam viver um estilo de vida, mas não querem, de fato, vivê-la na sua totalidade. Mateus 23, 27, ele fala ainda sobre uma verdade a qual os fariseus viviam. Ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Ou seja, a sua boca prega algo que aqui dentro não vivem, não vivenciam. Uma verdade desconectada da sua vida num todo. O Evangelho de Jesus não é isso. O Evangelho é conectado com a vida de Cristo em nós. Então era isso que Jesus queria trazer para eles. Viver com Jesus vai além de uma aparência religiosa. É de fato uma vida transformada de dentro para fora. Quando olhamos para a vida dos fariseus, encontramos sabedoria humana, mas não vemos humanidade. Encontramos discursos cheios de regras, mas não conseguimos enxergar um exemplo a ser seguido. Encontramos arrogância, prepotência, mas não humanidade, da qual a palavra que eles dizem anunciar ensina a viver. Falam de amor ao próximo, mas estão prontos para acusar, julgar, condenar, apontar o dedo.
Seu ventre estão cheios de si mesmo, vazios de quem deveriam estar, desse Deus a qual dizem que pregam. O que lhe falta, então? Uma prática de vida cristã. Muitos fariseus esses dias preocupados com uma postura externa e cheio de si mesmo, mas muito longe de uma vida cristã. Muito longe de uma vida com Cristo. A vida com Cristo vai exigir mais do que aparência, exigirá sua totalidade. Ele não quer de você apenas partes, fragmentos, mas tudo de você. De dentro para fora, a sua postura, o seu caráter, seus desejos, as suas vontades, as suas renúncias, precisará ser total. Jesus mesmo disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É preciso renunciar à sua vida, abrir mão, estar disposto a abandonar o seu próprio eu, os seus anseios, os seus desejos, para viver a vontade daquele que nos chamou. É isso que Jesus queria que eles entendessem. Sabe, deixar de viver uma subvida para viver uma vida abundante, como disse João 10:10. Eu tenho vida, vim para dar vida e vida em abundância. Ainda aqui e também no porvir. Isso que Cristo faz com você, Ele muda o nosso status. Nós passamos de escravos do pecado para servos da justiça, segundo Romanos, capítulo 6 e verso 18. Ele te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A sua existência agora tem significado relevante. Você é propriedade exclusiva. Você é propriedade exclusiva de Deus para proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ou seja, você é um instrumento de Deus para essa geração. Finalizando, no ponto de número 3, Jesus é maior que a religião. Para a religião judaica, o símbolo maior que eles tinham em sua época era o templo. A grande questão é que Jesus, no versículo 6 de Mateus 12, desafia a lógica humana dos fariseus, expressando a frase a seguir: aqui está quem é maior que o templo. Jesus. Ele é maior que o templo. Jesus desfaz tudo o que eles tinham como verdade, trazendo a realidade de Deus para a terra. De fato, ele é quem Pedro disse em Mateus capítulo 16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus não é apenas o maior que o templo, mas também maior que o sábado. Mateus 12:8, porque o Filho do Homem é maior que o sábado. Jesus mostra para aqueles que, enquanto pensavam em guardar a lei, estavam sendo negligentes para com ela, quando queriam impedir que as pessoas se alimentassem ou praticassem as boas obras. Jesus não é apenas uma religião para ser pregada, mas uma vida para ser seguida e vivida todos os dias. Jesus é maior que tudo, porque mesmo sendo Deus, veio à terra como homem para um propósito eterno, glorificar ao Pai na salvação dos perdidos. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, a ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai lhe deu é maior que tudo. Da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículo 28, 29 e 30. Para concluir, nós podemos concluir então que as doutrinas e ensinamentos bíblicos não são ferramentas para nos fazerem melhores ou maiores do que outras pessoas, mas sim trazer então uma vida prática, efetiva, para que dessa forma cumprimos o propósito pelo qual Ele nos chamou. É isso que o Senhor quer trazer para a sua vida. Uma vida prática, eficaz e verdadeira. Trazendo em você uma transformação genuína de dentro para fora. Fazendo de você uma nova criatura. Nascendo de novo. Vivendo todo o propósito e totalidade de Jesus Cristo. É assim que eu finalizo esse sermão. Dizendo para você que Deus te escolheu antes da fundação do mundo, mas te escolheu para ser alguém produtivo, alguém frutífero, um agente transformador para esta geração, para este tempo, não apenas fundamentados em dogmas e tradições humanas, mas fundamentado na palavra, na escritura, no evangelho de Jesus, que muda a história do pecador, que transforma, que liberta e salva. Essa é a mensagem de Jesus. Ele é maior que tudo. O evangelho
é muito mais do que apenas uma religião. Amém? Glória a Deus. Eu quero aqui agradecer a Deus, em primeiro lugar, ao nosso Pai que preparou esse momento para nós. E também a nossa faculdade, Unicesumar, que tem nos preparado oportunidades tão especiais como essa, de pregar a palavra de Deus e aprendermos a cada dia mais como manifestar o reino, proclamar a justiça do Senhor sobre toda criatura. Então, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Forte abraço.